Salve nobres, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Nobres Econômicos. Para você que não nos conhece, entre aqui no nosso canal, @nobreseconômicos ou t.me/nobreseconômicos. Então agora a gente vai começar, né? Vai falar um tema muito, digamos, polêmico, porque tem sido muito discutido entre as pessoas, ou melhor dizendo, a turma da lacração, porque outras pessoas não discutem isso, porque acaba sendo um termo muito vago e muito difícil de você falar, é exatamente isso. É difícil apontar qual o problema que isso acontece, que isso gera na sociedade. Então a gente vai falar aqui o que é a apropriação cultural. Então vamos lá. Nós pegamos essa notícia aqui, esse artigo, né? No canal Cultura Genial. E eles explicam aqui a apropriação cultural e o que é e exemplos. Então eles vão dar aqui exemplos, né, e explicar o que é. Então vamos lá. O que é apropriação cultural? De modo bastante simplista e resumido, podemos afirmar que a apropriação cultural ocorre quando um indivíduo pertencente a uma cultura se apodera de determinados elementos de uma outra, da qual ele não faz parte. Então, E o que é interessante de notar disso é que eles usam o termo apropriar ou apoderar como se fosse realmente tomar alguma coisa de alguém, como se fosse alocar um recurso de uma forma de você tomar de uma propriedade. Por exemplo, eu tenho uma coisa que você tem, certo? Eu tenho uma caneca. O cara tem uma caneca, aí você vai se apropriar dessa caneca. Por quê? Porque a caneca é uma propriedade, a caneca pode ser apropriada. Aí eu tenho um objeto, porque o objeto pode ser apoderado, eu posso me apoderar daquele objeto, eu posso ser dono daquilo. E aí, quando você chega e utiliza esse termo para coisas da cultura, você não consegue utilizar da mesma forma. Então, você tem que ter alguma adaptação. Por isso que a palavra não vai ter a mesma definição normalmente usada para apropriação. E aí, normalmente, o que eles querem dizer é o quê? Você fazer uso, não fazer uso, mas na verdade você executar uma atividade, usar uma roupa diferente, um estilo que seja de uma cultura na qual você não faça parte. E isso vai ser, primeiramente, subjetivo, porque quem disse que você tem que pertencer a uma cultura específica só porque nasceu em um lugar, ou etc. Você vai ter que resumir. Então, existem diversas definições diferentes de cultura. E aí você vai conseguir, você não vai conseguir falar de uma forma objetiva se você está realmente apropriando daquilo. E segundo que, como você vai falar que isso é errado, sendo que você está fazendo com você mesmo? Você está, por exemplo, fazendo dread, como ele deu o exemplo aqui. Você pega o seu cabelo, você coloca o dread, e a pessoa vai falar, não, você está apropriando da cultura, por quê? Porque outra pessoa fez um dread numa outra cultura, então agora ela pertence a outra cultura. Tá, mas quem disse que ela pertence a outra cultura? Por que que só porque uma pessoa fez inicialmente uma coisa, ela não pode ser usada em outros tempos futuros? Por exemplo, quando você cria uma tecnologia nova, por que que eu não posso utilizar ela depois? Só o criador pode. Entende? então basicamente nem existe esse termo que eles usam, a apropriação cultural, porque cultura seria basicamente pessoas que fizeram determinadas coisas e ficaram famosas pelos aqueles feitos, tá ligado? Igual, por exemplo, Michael Jackson, rei do pop. Então ele era negro, depois ele se tornou branco, né? Ao passar do tempo, por causa até da doença que ele tinha. É, e simplesmente ele fez um feito, ele foi lá e dançava pra caramba, cantava pra caramba, e simplesmente ele foi lá e foi reconhecido por esse feito dele, né? E as pessoas se espelharem nele, fazer de uma forma igual, não é desapropriação cultural, é simplesmente aquela pessoa ela quer fazer aquilo porque ela gostou, entendeu? Então ela tá até mesmo divulgando aquele trabalho daquele artista. Então isso não, para nós, no nosso conceito, não se encaixa como desapropriação cultural, como eles citam, né? Então, continuando aqui o texto, esses elementos podem ser de natureza muito diversas, como roupas, penteados, símbolos religiosos, tradições, danças, músicas, comportamentos e para destacar alguns exemplos. Então aqui eles vão lá e vão citar alguns exemplos, né, sobre o que eles consideram desapropriação cultural. Então o primeiro, blackface e espetáculos de menestrais. Um dos exemplos mais conhecidos é o blackface, uma prática que se tornou muito popular durante o século XIX, durante os chamados espetáculos de menestrel. Um ator branco pintava o rosto com carvão, com o intuito de representar um indivíduo negro. Nas apresentações, na verdade, que pretendiam ter um teor cômico, o menestrel reproduzia estereotipos racistas com o intuito de fazer o público rir. É importante perceber que esse suposto entretenimento
perpetuava os preconceitos, alimentando a ignorância e os discursos de ódio em relação à população negra. Então aqui ele fala assim que, por exemplo, um ator, ele se pintar de negro, ele ir lá e pintar o rosto, né, com carvão, eles falam que isso daí é um ato racista e que esse ator não deveria fazer isso, entendeu? Só que eles não falam o principal motivo. Eles simplesmente criam narrativas subjetivas, onde as pessoas, ali um grupo, acaba acreditando e eles acabam reproduzindo isso para outras pessoas como se fosse certo. E aí tem muitas pessoas que exageram nesse termo, eles acabam falando ou legitimando a agressão para cima de pessoas que fazem essa apropriação cultural. Então, como a gente viu aqui, a apropriação cultural não é exatamente uma coisa objetiva que você toma uma coisa de outra naquele mesmo significado normalmente usado para apropriação. Na verdade, então, ele vai ser só o ato de você executar uma atividade ou usar alguma roupa, algum estilo, e você acaba fazendo isso sem infligir propriedade alheia, sem você machucar alguém. Então, o como isso pode ser legitimado por uma outra pessoa vir e te agredir caso você faça isso. Caso você, por exemplo, nos exemplos que deu de novo ali, no dread, é como você, por exemplo, uma pessoa branca vai lá, ela faz um dread no cabelo, aí outra pessoa negra vai chegar e falar, não, aquilo ali é uma apropriação cultural, então ela merece ser espancada, ou levar um chute, e isso vai acabar como salvando o meu povo, né? A pessoa exagerada vai usar essa desculpa, ela vai estar salvando o meu povo porque eu estou defendendo a dívida histórica que teve, todo, por exemplo, a escravidão e etc. Mas, pô, primeiro que ele não agrediu ninguém, então o que você fizer ali vai ser uma iniciação de agressão, você não vai estar se defendendo de nada, então se você já está errada nessa parte. E segundo que existe uma parte muito mais complexa antigamente. Você não pode só afirmar que antigamente a raça branca escravizava a raça negra, então agora eu tenho que machucar e punir a raça branca porque dane-se, porque a raça branca fez isso antes. Sendo que anteriormente, na verdade, escravos negros também eram vendidos por pessoas negras na própria África, vendendo para quem pudesse consumir, e aí existiu o comércio de escravos. Então você não pode, e também é racista na hora que você afirma que todas as pessoas de uma certa raça merecem ser punidos ou merecem pagar uma dívida histórica, quando na verdade eles não fizeram nada. Você está julgando todas as pessoas por conta da raça que ela é. Então você acaba, por fim, sendo o racista. E digo mais, esse ato de cota, por exemplo, pode ser considerado racista até partindo de você mesmo, porque você está simplesmente falando que pessoas negras, elas não têm a capacidade de concorrer um concurso, uma faculdade, e isso sai de racismo contra você mesmo, entendeu? Então você que está vendo isso, por causa que eu, pelo menos falando por mim, eu acho sim que o negro ele pode sim estudar, pode sim buscar formas de fazer aquilo sem precisar de ajuda do Estado, ou se não fazer as outras pessoas pagarem pelo que aconteceu no passado, sendo que aquelas pessoas, né, por exemplo, portugueses, não estão vivos e não estão aqui para assumir esse BO. Então, se eles fizeram aquilo, eles devem pagar, não outras pessoas, né, dessa época, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, tanto aqui no YouTube quanto no Odyssey, não sei onde você está assistindo. Não se esqueça de nos doar em LBC. E é isso, valeu, salvou nobres!